Salve, salve investidores, diário de trade. Hoje é segunda-feira, dia 13 de outubro de 2025. O mercado fechou e vamos dar uma olhada de como foi todo o andamento do índice, mini índice precisamente, e o dólar, do FUT. Então, começando pelo Infut, o Infut teve uma alta de 0,9 e o Dolfut uma queda de 1,33. Os big players no Infut atuou na ponta vendedora no final do pregão, porque no decorrer do dia eles ficaram o tempo todo na ponta compradora, né? Inclusive o gatilho de compra foi acionado, enfim. E no finalzinho do pregão houve uma correção e os big players mudaram da ponta compradora para a ponta vendedora, né? Já o Dolfut venda o dia todo, praticamente o dia inteiro eles ficaram vendidos, né, no mercado. Inclusive o gatilho de venda foi acionado, chegando no alvo da operação, enfim. Em relação à sua abertura, o índice abriu com gap, inclusive, né? E em relação à sua abertura, ele teve uma movimentação de 65 pontos. Já o Dolfut, em relação à sua abertura, teve uma queda de 35 pontos. E o fluxo termina com força no Dolfut. O nosso FSBD Altavol, que vai medir a volatilidade, né? Ele mostrou uma volatilidade alta no Dolfut, 3,42, o que indica venda forte, né, no Dolfut. E uma compra no DI1F28. Então o fluxo foi forte nesses dois contratos, Dolfut e DI1F28. No DI1F28, fluxo forte na ponta compradora. Já no Dolfut, na ponta vendedora. Então o FSB Triforce Index, mostrando forte atuação dos big players no Infut. E inclusive na ponta vendedora no finalzinho do pregão, né? Mas na maior parte do dia eles atuaram na ponta compradora. Já o Dolfut, forte atuação dos big players na venda. Então o dia todo praticamente os big players passaram vendidos no Dolfut e o Dolfut tendo a sua queda. Então ele termina o dia no quadrante fraco, né, mostrando a fraqueza mesmo do dólar, e o Infut no quadrante enfraquecendo, né, chegando a ficar também no quadrante forte, e no finalzinho do pregão ele passa para o quadrante enfraquecendo. Agora eu vou mostrar o gráfico para vocês e mostrar como que foi o operacional de hoje. Então, Dolfut, gatilho de venda acionado, o preço ficou abaixo dos 5.538,99, gap. Então ele já abriu com o fluxo de venda por parte dos grandes players, inclusive gatilho de venda acionado, big player vendendo, enfim. O nosso operacional foi esse, chegando no nosso alvo já no primeiro candle do dia, e depois ele chegou a ficar patamares abaixo do nosso alvo, que era o 5.507. Aqui houve um fluxo de compra, né? Então os big players verteram a mão, começaram a entrar na compra nesse repique. Ele encontrou uma resistência na média de 9, chegando na média de 9, e também uma resistência no alvo, né? Então ele veio testar essa venda. E no teste da venda ele deu um outro trade que nós também entramos. Então ele deu um outro trade aqui porque os big players mudaram de mão quando ele veio testar essa venda. Enfim, e ela veio se confirmar, renovando a sua mínima do dia. Então o fluxo hoje foi forte na ponta vendedora. E no finalzinho do pregão teve até uma reação, enfim, vindo buscar as regiões próximas do alvo da venda, né? Mas fechando abaixo dos 5.494, né? Que era o nosso terceiro alvo aqui do nosso estudo Quanti. Já o Infut Gap também, enfim, já veio buscar o alvo, né, que nós tínhamos projetado. O preço acima dessa região mostra a força do movimento, e foi o que aconteceu. Ele veio buscar até a região de 142.300, né, encontrou uma resistência aqui, bem no nosso alvo, né, que nós tínhamos traçado. Pode ver que ele não passou dessa região, foi uma barreira que ele encontrou, precisava romper para vir buscar patamares superiores, né?
e não conseguiu. Então no decorrer do dia foi quando os big players mudaram de mão e aí o fluxo passou a ser vendedor e ele veio testar esse alvo da compra, né? Terminou abaixo dele, deixa eu ver, 615, o alvo estava nos um pouquinho abaixo do alvo, né? Então ele terminou um pouquinho abaixo aqui do alvo da compra, né? E próximo do que nós havíamos projetado, ó, a projeção aqui, ó, bateu certinho, né? A gente tinha projetado um preço próximo dos 141.543 e ele fecha no 141.615, praticamente no alvo que nós tínhamos projetado. Então esse foi o trade de hoje. Enfim, mais um diário de trade mostrando um pouco da nossa análise quant. Então, se você deseja se tornar membro e receber esses pontos de volatilidade para o próximo pregão através do nosso grupo do Telegram, é uma comunidade fechada no Telegram, você entra no link da descrição do vídeo para maiores informações. Então, como que funciona o nosso projeto? Após o fechamento do mercado, nós passamos para os membros, né, os principais pontos de volatilidade nesses respectivos contratos, do All-Foot e um In-Foot. Então, os alvos nós chamamos de gatilho, que são os pontos de volatilidade, identificado através da análise quant. Então, análise quantitativa, por isso que é um trade com dados, né? Nós analisamos esses dados, identificamos padrão de movimento de preço e dentro desses padrões de movimento de preço temos os pontos de volatilidade. E o interessante do nosso projeto é que ele se encaixa com qualquer perfil e principalmente qualquer operacional. Então, cada trader vai ter o seu operacional, enfim, o seu setup, ele é mantido. Só que nesse caso, você já sabe os pontos de volatilidade, principalmente onde ela se inicia, né? Então é bom você pegar essa volatilidade no início, né? E inclusive facilita para você gerenciar o seu stop também. Onde a volatilidade é perdida, não faz sentido nenhum você manter a sua operação, né? Então esse é um pouco do nosso projeto, trade com dados. Enfim, para maiores informações, clique no link na descrição do vídeo e entre do nosso grupo do Telegram. Então é isso, pessoal, eu termino o vídeo por aqui. Um abraço a todos e fiquem com Deus.